Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente poder estar aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Que o Senhor possa trazer discernimento para cada um de nós, para que haja entendimento e crescimento da palavra dele. É o conhecimento do Senhor é que nos fortalece para a gente trilhar o caminho que essa vida nos proporciona. Esse hino que a gente cantou, eu tenho tido uma apreciação muito interessante dele, porque ele traz uma mensagem muito interessante, sabe? O escritor, ele começa dizendo, falando de dúvidas, que na vida, que tudo pode ser. Pode ser que eu alcance aquilo que eu desejo. Pode ser que eu aconteça aquilo. Pode ser e pode ser. Porque a vida não é resultado, não é uma conta exata. Não é uma conta exata. A vida, ela não é uma conta exata. Então, o salmista, esse escritor que escreve esse hino, ele vai dizendo, não sei porquê, não sei o quê, não sei. Mas uma coisa ele tem certeza, eu sei em quem eu creio. Né? Então, ele começa dizendo a história, eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Ele não sabe por quê, não tem uma lógica. A vida é dessa forma, ela não tem uma lógica. A vida ela não é receita de bolo exata que você bota as mesmas medidas e os resultados vão sair os mesmos. A vida ela depende de vários fatores. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou belos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu tenho uma certeza, o crente em Jesus, ele pode ter uma certeza. Eu sei em quem eu creio. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu bom tesouro até ao grande dia. Então que essa seja a nossa maior convicção, que essa seja a nossa maior alegria, que essa seja o que nos motiva, que essa seja a convicção que nos leva a enfrentar as lutas e dificuldades se porventura vier com cabeça erguida, sabendo que eu sei em quem eu creio. Vai passar. Né? Queria convidar os irmãos para nós abrirmos na carta aos Colossenses, a gente vai dar sequência naquilo que a gente propôs aqui, falando um pouco sobre essa carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, uma igreja a qual Paulo não tinha ido pessoalmente, mas uma igreja que foi criada, né, foi formada nos princípios daquilo que ele ensinava, né, e através de Epáfras, né? E a Bíblia usa uns termos muito interessantes, o nosso conservo. Eu gosto da expressão conservo. Porque tem algumas traduções bíblicas que fala que ele é nosso cooperador. Cooperador é diferente de conservo, né? Cooperador é diferente de conservo. Epáfras era um conservo, era um servo junto. Não era um subordinado. Ele era um servo junto. Então, Paulo tem a notícia dessa igreja através de Epáfras, né, a qual trilhou caminhos com ele, e Epáfras é um dos instrutores dessa igreja. Né? Está lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para com vós um fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então, Epáfras era o cara que fez esse elo de conhecimento. Vamos então, capítulo 2, Paulo continuando essa instrução para a igreja, né? Uma igreja naquela época formada, recente ali no sentido da longevidade, da distância do sacrifício de Cristo, né? Era bem próximo,
né? Então, a igreja que estava vivendo grandes perseguições, né? Na época, realmente, a perseguição era muito maior, né? E que também traz ensino para nós nos dias de hoje. Tem uma palavra que eu sempre falo, a Bíblia é sempre atual, né? Tem alguns irmãos, a Raíssa até falou hoje que até ri, às vezes, que eu repito as mesmas coisas, sabe? Então, eu vou repetir de novo, aproveitar que ela não está aqui, né? Eu vou repetir de novo. A Bíblia, ela é sempre atual, porque ela foi escrita por homens, inspirada por Deus para instruir homens, né? Só que os homens, mulheres, não evoluiu, continuou a mesma coisa, né? Com circunstâncias diferentes, mas com o mesmo princípio de problemas, estrutura a mesma, circunstância diferente, por causa disso que ela é atual. Por isso que a Bíblia é sempre atual, porque ela está sempre trazendo instrução para nós. Então, aqui no capítulo 2, versículo 1, porque quero que saibais quão grandes combates tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Né? Então, vamos ler até aqui, depois se a gente tiver oportunidade, vai lendo mais adiante. Então, Paulo ele começa dizendo aqui, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto. Ele está mostrando aqui que a igreja de Laodiceia, que era bem próximo, né, Guilherme? Era próximo. Laodiceia, Guilherme é meu GPS, né? Então, Laodiceia era bem próximo de Colosso, né? Então, locais que o Paulo não foi nas suas viagens. Ele não entra nessa cidade. Ele não vai, né? Então, ele está escrevendo uma carta aqui, que também, provavelmente, obviamente, que foi lida em Colosso e foi lida também em Laodiceia, né? E quantos não viram o meu rosto? Ele falando, essa é a colocação que nós temos, que Paulo não esteve lá pessoalmente, mas através daquilo que ele escreveu, das orações, ele se faz presente naquela igreja, né? Aí ele começa dizendo aqui, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Conhecimento, irmãos. Você tem uma coisa que nos fortalece, é conhecimento, traz segurança. Por exemplo, quando eu saio de carro, posso sair de carro, qualquer coisa, para ir lá na Cidade Nova, pode estar o trânsito, do jeito que for, eu vou tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei onde eu vou entrar. Eu sei para onde eu vou. Eu não preciso ficar me preocupando com aquilo, eu sei onde eu vou. Se eu for no Rio de Janeiro, eu fico enrolado. Os carros é o mesmo, o movimento é mais, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. O Jorge, por exemplo, que conhece Rio de Janeiro, ele vai mais tranquilo. Por quê? Porque ele sabe aonde ele vai. Ele sabe o viaduto que ele vai entrar. Ele sabe o local que ele tem que entrar. Agora, quem não sabe, fica enrolado. Fica com dificuldade. Né? Então, Paulo está trazendo isso aqui, o conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, conhecimento daquilo que nós somos e para onde vamos e quem nos garante. Isso nos tranquiliza. Isso vai fazer que nós passamos por essa viagem aqui
mais leve, mais tranquilo, né? Porque a derrota, vai haver problema na caminhada, vai. Eu posso sair de um carro de casa para ir para a cidade, não, pode furar um pneu? Pode furar um pneu. Mas eu sei para onde eu vou, eu sei onde entra. Né? Eu sei onde entra. Se o Jorge montar num carro que for para o Rio de Janeiro, para a casa da mãe dele, você sabe o caminho, sabe, Jorge? Sabe, né? Não tem vergonha não, Jorge. Não fica perdido, não. Ele vai tranquilo. Né? Nós saímos da casa da tia da Alessandra uma vez, para ir em outro lugar lá, saindo né? Tivemos que passar Belfort Roxo, só lugar brabo. Mas nós fomos tranquilo, porque o cara sabia onde era, o cara entra aí, olha, ali você vai entrar. Eu fui tranquilo, porque o cara sabia o caminho. Você está entendendo como é que funciona? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Ele vem falando, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Que mistério ele está falando aqui? Vocês sabem que mistério? Que mistério, lembra? Cristo, a igreja, né? Essa importância que nós somos de estar inserido em algo que Deus planejou. A igreja, irmãos, não é algo que surgiu assim de, opa, não deu certo, vamos para cá. Né? Tinha até uma expressão que hoje, rapaz, eu tive a oportunidade de estar ouvindo o Guilherme fazendo um estudo sobre o plano sobre a dispensação, né? Aí eu falei, Guilherme, Zé Bochá Pinto era bom nisso. Aí eu achei um áudio dele no YouTube, tem um áudio dele do plano divino. E eu ouvindo, né? Ele, aqui, ó, interessante. Se vocês tiverem oportunidade, vocês ouçam. Está no YouTube o estudo dele. Ele falando, né? Foi em 83 que ele deu esse estudo. Aí ele fala essa expressão, a igreja não é o plano B de Deus. A igreja não é o plano B. Ah, fez, não deu certo, vamos... A igreja é um propósito de Deus. É um propósito que acontece antes. Cristo morreu quando Cristo morre? Quando que o Cordeiro foi sacrificado? Antes da fundação do mundo. Qual a finalidade do sacrifício do Cordeiro? Comprar, pagar, resgatar um povo zeloso. De quê? De boas obras. Então, quando nós entendemos... Então, essa é que Paulo quer trazer. Conhecimento, inteligência, mistério. Que mistério ele está falando? Da igreja. Pai, que igreja é essa? Não é a igreja de quatro paredes? Quem é essa igreja? É esse corpo, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo. Ele é inserido essa igreja, que é o corpo de Cristo. Não é? Não é de Macedo, não, né? É. Menos mal, senão não vou para lá hoje, né? Sei lá que é o lugar, né? Então, todos os crentes. Não, A igreja universal faz parte do corpo de Cristo. do corpo de Cristo. Todos se creram, em todas as dispensações. Paulo diz que hoje nós somos inseridos à igreja e nós somos. São linguagens figuradas, interessante, né? É um corpo que tem membros e esses membros. Por mais que quando eu tenho uma expressão que eu gosto muito, não foi eu que citei, mas eu vi uma pessoa dizendo que eu não sou a igreja. Eu não sou. Eu sou templo. Eu sou membro. Eu não sou. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Agora eu não sou. Porque um corpo não é feito de um membro só. Paulo vai falar sobre isso lá na carta, ele vai dizer. Você pensou se o corpo fosse todo olho, fosse todo braço? Não ia funcionar. Ia ficar meio sem jeito. Né? Então eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou templo. Sou templo do Espírito Santo. Né? Por causa disso que por causa disso que Paulo vai trabalhar aqui
na inteligência, na mente. Aprender. Porque quando você aprende algo, você é tranquilo. Perfeito. Sim. No Pentecoste a igreja nasceu perfeita. Se Deus quisesse tirada daquele dia, era uma igreja perfeita. Só que enquanto a pessoa vai aceitando o evangelho, vai compreendendo que é um pecador pedido, vai ser tirado dessa igreja que estou lá no Pentecoste. Sendo inserido. Essa é o nasce perfeito. Isso aí. É uma colocação bem, tá vendo? Uma colocação bem interessante. A igreja nasce perfeita, né? E ela vai crescendo à medida que pessoas vão crendo em Jesus. Então, Paulo, então, ele vai falar dessa questão aqui, inteligência, conhecimento. Quando nós sabemos, quem dirige aqui, lembra quando a gente estava aprendendo a dirigir? Não é? Aquela preocupação, será que marcha, botar marcha, tira marcha, né? Primeira, segunda, tem que voltar. Não é mesmo? Entendeu, Ismael? Já aprendeu já? Já aprendeu? Tá bom. Entendeu? Agora, depois que a gente aprende, o que acontece? Você vai tranquilo. Você já pensou se você vivesse a vida toda dirigindo igual a gente começou? Que a preocupação, você não ia ter prazer em dirigir. Será que eu estou de quinta? Será que eu estou de quarta? Pisar na embreagem? Pisa na embreagem primeiro! Eu estou de prendendo, o cara chama um pezão no freio e morre. Mas aprende. Já era. Você vai tranquilo. Vai tranquilo. Então é isso que Paulo quer trazer para a igreja. É isso que ele está trazendo. Né? Quando a gente tem noção, irmãos, daquilo que nós somos. Eu sempre uso essa palavra, tenho falado muito lá em casa. Aquilo que nós somos e para onde vamos. E quem nos garante a nossa ida, a gente vai viver uma vida aqui mais leve. Entendeu? Vai viver uma vida mais leve. Você vai poder enfrentar as aflições da vida com leveza. Vai doer? Vai. Vai chorar? Vai. Mas não vai desesperar. Né? Paulo vai ter uma linha de palavras que vai dizer assim, afligido, mas não... Quem lembra dessa passagem? Afligido, mas não desanimado. Acha aí, Mael, esse versículo aí. Né? Perseguido, mas não abatido. Parece que tem uma linguagem de palavra dessa. É isso aí? Olha lá. Em tudo somos atribulados. Tem jeito. Quem chegar e falar assim, ó, estou tranquilo, não tem problema. Ou ele está mentindo, ou ele tem um problema. Ele tem um problema sério. Né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, gente. Perplexo, mas não desanimado. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E nós temos que trabalhar aqui. Que é aqui que está a batalha. Aqui que estão as vitórias e as derrotas. As vitórias e as derrotas estão na mente nossa. Vitória e derrota está aqui. Aqui está ânimo e desânimo. Está alegria e tristeza. Está tudo aqui. Ó. Né? Perseguidos, mas não desamparados. Abatido, mas não destruído. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu creio. É o que Paulo vai dizer. Eu sei em quem eu creio. Acha esse versículo para nós. Senão vai ficar só... senão a Isa vai achar que esse não é um versículo. É só uma forma de música. Mas é versículo, tá, Isa? Eu sei que eu creio. Vai botar ali, ó. Vai colocar no telão. Por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que eu creio, irmãos. Você sabe quem você crê? Se nós cremos em Jesus, nós temos segurança. Né? Nós temos convicção. É isso que Então, pode vir perseguição. Pode vir o que for. Vai nos fazer sofrer? Vai. Você vai ficar dizendo? Vai. Né? Porque a igreja não é isso aqui. Pode vir bomba, destruir isso aqui, proibir, reunir. Pode fazer o que for. Mas eu vou continuar firme no caminho. Né?
continuo sendo igreja do Senhor. Não é mesmo? Então, é que nós temos aqui, porque a vida, ela não tem jeito, nós não temos controle. A vida, ela não é justa. Você sabia que a vida não é justa? Não é. A vida aqui sobre essa terra não é justa, ela não é lógica. Não existe lógica. Né? O sábio Salomão vai dizer assim: eu vi o ímpio morrer antes, eu vi o justo morrer antes do tempo na sua justiça. Eu vi o ímpio prolongar os seus dias na sua injustiça. Não tinha. Não tinha aflição nos seus trabalhos. Não há dificuldade danada. Porque a vida aqui ela não é lógica, irmãos. A vida aqui não é lógica. Né? Às vezes aqui nós semeamos coisas boas, com pensar que não. Porque a nossa recompensa, ela não é aqui. Nós não temos garantia de recompensa aqui. Né? A nossa recompensa, a Bíblia não diz que ele vai a recompensa nossa aqui, o reconhecimento. Ah, eu faço isso, aquilo, não sou reconhecido. O reconhecimento nosso não está aqui sobre essa terra. Não está. Aqui fala de perseguição. Aqui fala de dificuldade. Aquele que viver, Paulo vai dizer uma palavra assim: aquele que quer viver piamente sofrerá perseguição. Então, existe isso. Então, Paulo está escrevendo essa igreja aqui, uma igreja que estava tendo muita luta para permanecer fiel. Permanecer fiel. Porque sempre quando eu digo que o evangelho no Brasil, ele é muito tranquilo. O evangelho no Brasil é muito tranquilo, né? Agora você vai ver em países, o evangelho é... Não olha não, velho. Aqui no Brasil, ser crente em Jesus é uma tranquilidade. Você não tem... Sim. O desafio que Jesus diz é isso, ele nos convida com essas palavras: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome suas cruzes e siga. Quem quiser. Você quer vir após ele? Então negue-se a si mesmo. Porque o evangelho, as pessoas acham que o evangelho é meio de distribuição de bênção. O evangelho não é para distribuir bênção. O evangelho é o meio ao qual nós somos religados ao Senhor através de Jesus Cristo. O evangelho é a revelação de Deus em Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho não é norma não nos traz uma nova, ele não nos transmite uma nova conduta, mas ele quer nos trazer um novo nascimento. E um novo nascimento vai nos impulsionar a uma nova conduta. É uma sequência. Não adianta a gente pular o termo. Não adianta a gente pegar lá, não adianta as pessoas pegar lá o Sermão do Monte e tentar aplicar aquilo na vida, achar que vai chegar diante de Deus. Né? A instrução ali não é para a salvação, é para que os salvos possam andar nelas. O negar a si mesmo é interessantíssimo. Negar-se a si mesmo. Né? Negar a si mesmo, porque eu sempre tenho uma palavra que eu digo, que negar os outros é fácil. É fácil negar o outro. Falar não, né, Luiz? Falar não é São bom, Luiz. Luiz que gosta, hein? Vamos lá. Não vou não. Daqui a pouco vai o Luiz. Né, Luiz? Negar os outros é fácil. Né? Mas negar a gente mesmo. Negar as nossas vontades. Muitas das vezes, pecaminosas. Não é fácil. Né? Domesticar o nosso querer, nossa natureza. Né? Por causa disso que no capítulo à frente, Paulo vai falar dessa questão. Mortificai, pois, os vossos membros.
que estão sobre a terra. Mortificar, e ele vai usar duas expressões, mortificar e despojar. Tem coisa que nós temos que mortificar. Tem coisa que nós temos que tirar. Tem coisa que não dá para matar em nós. Nós temos que tirar. Agora tem coisa que tem que ser mortificada em nós. Mortificai os vossos membros sobre a terra. Prostituição, impureza. São coisas que têm que ser mortificadas em nós. Então isso é o resultado de negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Pode falar, irmão. Mortificar. A minha carne pode desejar alguma coisa. Só que eu sei que eu já sou selada. Então, através da minha mente, Isso. eu tenho que memorizar, não. Não posso. Isso não fica bem. Eu estou falando do irmão. Posso. Eu tenho que tomar atitude e me segurar Com certeza. para eu voltar à parte espiritual. É isso? Isso aí. Essa é a temática. Né? Quando nós temos inteligência, sabemos, entendemos, sabemos o sacrifício que foi pago, né? Todo o processo, aí Paulo usa aquela palavra, o amor de Cristo me constrange. Da gente ter a necessidade do estudo da palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus, isso aí. Porque quando nós temos Conhecimento. a nossa inteligência Vai vai fluir. influenciar naquilo, na minha Decisões. mortificação. Você vai formar conceito. Sim, Forma conceito. eu vou ter atitude Atitudes. de mudar o meu comportamento. É isso? Isso aí. Esse é o ponto. Porque nós temos que entender, irmãos, que nossa mente, mas nós temos um eu que controla. Você não pode impedir um pensamento. Não tem como você parar de pensar. Mas você tem como direcionar o pensamento. Entendeu? Você tem como direcionar o pensamento. Nós somos inteligentes. Porque você ia falar aqui de inteligência. Inteligência, epa. Não convém. Não convém. Né? Então, como diz, né? Nós temos que ser o nosso próprio juiz. Que aí Paulo vai falar, nós temos que ser o nosso próprio juiz. Nós temos que ter filtro, né? Tem uma palavra que fala filtro. Ele é muito grande. Sim. Porque ele dirige os nossos passos e governa as nossas ações. Nossas ações. Esse aí, direcionar. Na experiência cristã. Tipo, eu vi uma entrevista de um psiquiatra e ele falando que sobre a dopamina e a serotonina. Ele falando se a gente tiver um autocontrole, você consegue proporcionar esses dois hormônios fundamentais. E ele falando, a dopamina, a gente tem que aprender a colocá-la em prática quando amanhece o dia. Ele explicando, né? E a serotonina, nós temos que trabalhar na mente. Serotonina é o hormônio que nos traz calma, né? Traz calma, que vai levar a gente a dormir, vai levar a gente a desligar, né? Então ele explicando essa questão. Se a gente conseguir trabalhar nossa mente, a gente vai conseguir despertar esses dois hormônios, né? Quando a gente chega em casa de novo e fala assim, hoje foi bom, acabou, amanhã de novo, você conseguiu controlar sua mente para poder, né, você desligar do corre-corre do dia. Se você não conseguir desligar, você não vai conseguir dormir à noite, né? Porque o seu cérebro está lá ansioso produzindo dopamina, né? Mas ele precisa de acalmar. Então ele explicando no termo bem, eu achei interessante, eu entendi a explicação dele, mas não estou conseguindo transmitir a explicação. Mas eu achei interessante a explicação. Diga. Também um pecador, para poder chegar ao conhecimento da salvação, ele precisa negar a si
vivendo. Ele tem que Sim. chegar no ponto que ele não tem nada para pegar. Ele não tem nada para pegar, ele tem que esgotar tudo aquilo, ele esgotou tudo aquilo que é humano. Então ele precisa de reconhecer que ele não está perdido, ele vai para o inferno, ele está condenado. Às vezes os pregadores falam que, muitas vezes falam que a cruz é o nosso lugar, a cruz não é o nosso lugar. Não tem nada? Nosso O inferno lugar que é. o inferno. Então nós É. temos que que o inferno é o nosso lugar. Quando eu ouço essa palavra, eu geralmente... Entendeu? Será que na cruz é meu lugar? Eu A nunca... cruz não é o nosso lugar. É. E se fosse o nosso lugar na cruz, a pessoa, por exemplo, você pode morrer o mundo inteiro na cruz e não vai salvar nenhum. Vai resolver. Então, a pessoa tem que reconhecer que ele está perdido, ele não tem, ele tem que negar ele, que ele não pode fazer nada com a sua salvação. Entendi. Isso é a posição. Agora, o Estado também, a dependência é a mesma coisa, a mesma dependência. Eu não tenho condição nenhuma de mim mesmo de ter condição de manter. Eu tenho que negar a minha a todo momento. Negar e pedir misericórdia do Senhor Deus. Esse é o- Através de Cristo. Esse é o caminho. Esse aí que eu estou falando aí, isso é o Estado, não a oposição. Do Estado, isso aí. Nós É o Estado. dependemos também de Deus para poder nós manter uma posição de Fidelidade a Ele. Por nós mesmos, nós não temos isso. Temos que Santidade. negar a todo momento. Temos que negar para a salvação e temos que negar dia a dia. Aí que entra a questão da inteligência. Isso que eu quero saber da inteligência, pra gente do conhecimento. Quando a gente crê em Jesus, a gente começa a crescer no conhecimento, a gente vai ter estrutura para chegar a essa colocação. Aí mais à frente, de repente não vai dar para a gente ler hoje, ele vai falar de ser levado, ser enganado, ser... Né? O conhecimento de Cristo, o conhecimento do mistério de Cristo. O que é o mistério? É a igreja. É a posição da igreja. Isso que o Dário falou é muito interessante. O caminho é esse. É reconhecer, confessar o Senhor que nós não temos. Aquele que não é crente em Jesus tem que ter esse entendimento. É o que vai acontecer no Salmo 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. Né? E o resultado, a misericórdia, a justiça e a paz, vai haver uma comunhão. O beijo fala de comunhão, de união, né? Então, a verdade que o Dado está falando, a verdade nossa, que nós não temos condição, tem que ser encontrada com a misericórdia de Deus. Né? Por causa disso, eu estou lembrando disso aí porque eu ouvi o Olivinho o Zé Bochá falar hoje no estudo. Ele fala sobre isso, que ele faz uma pergunta no estudo se Adão e Eva foi salvo. Né? A gente está até ouvindo lá em casa. E ele, para justificar a salvação de Adão e Eva, ele leva o Salmo 85. O Salmo 85 traz para nós que Adão e Eva foi salvo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus foi até Adão e perguntou: comeste tu da árvore que eu disse para você não comer? Aí a verdade do homem vem e fala: Senhor, a mulher que me deste por companheira, ela me deu. E eu comi. É a verdade. Isso aí, ele fala 4 processos da salvação, né? E uma parte de nós, as outras 3 é de Deus. A misericórdia, a paz e a justiça e a paz. Isso aí, a verdade é essa, né? Essa é a verdade. Uma parte nossa e 3 partes é de Deus. Essa é a colocação que o Zé Bochá faz, né? naquele estudo. Não é mesmo? Então, por causa disso que traz base para a gente entender. Por causa, tá vendo como é que a gente começa a abrir a mente da gente, que a gente começa a entender isso? Você vai ler a história de Adão e Eva, você não vai colocar, você vai ter uma interpretação melhor daquilo ali. Né? Por quê? Porque você entendeu o plano de salvação. Então, à medida do conhecimento da palavra, a Bíblia começa a abrir. Gente, eu falando essa semana eu conversei com um rapaz e ele ele é nascido na igreja, criado, prega, sabe? Eu falei um versículo essa semana e ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado quando eu passei o versículo. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Mas ele ficou impressionado. Ele falou: tu copia isso aí, manda para mim.
Ele ficou impressionado com aquele capítulo. Porque ele é de uma denominação que crê na perda de salvação, e crê toda nessa estrutura religiosa que aprisiona, que não liberta. São estruturas religiosas, irmãos, que aprisionam as pessoas, não liberta. Esse aqui que Paulo está querendo trazer. Vocês tenham, porque a Bíblia, irmãos, foi escrita, sabe para quem? Foi escrita para mim, para você, Isa. Foi escrita para cada um de nós. A Bíblia não foi escrita para o clero interpretar e ensinar aos outros, não. Ela foi escrita para cada um de nós. As informações ali é para cada um de nós. Então, Paulo, quando está falando aqui, ele está falando para a igreja, com pessoas doutas e indoutas, para pessoas com cultura e sem cultura, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de qualquer um que tem um mínimo de noção. De noção. Então ele está falando aqui para que quando você tem conhecimento da coisa, você não vai ser iludido facilmente. Né? Quando você tem conhecimento, que a pessoa liga para você, né? Que te fala que você ganhou um prêmio e que você tem que depositar tanto. Se você não tiver conhecimento que isso é um golpe, você vai cair nesse golpe. Mas quando você tem conhecimento que isso é um golpe, você vai fazer o quê? Epa, isso deve ser golpe. Eu até falando com o Guilherme essa semana, você tem duas coisas que nos protegem, sabe o que é? É desconfiança. Nos ajuda muito a desconfiar. Desconfie sempre. Desconfie sempre, mesmo que um morto levante na sua frente. Desconfie, será que é de Deus? O cara pode estar morto ali, o cara pode vir orar, passar a mão e levantou o morto. Você olha e fala assim, será que isso é de Deus? Você pode desconfiar. Desconfie de tudo. Né? A desconfiança. Se tem uma coisa que a gente cai, é quando nós não desconfiamos, e a ganância. São duas coisas difíceis. Né? Então, desconfie sempre. Deus não... Olha só que interessante. Deus não não nos repreende, nem se a gente desconfiar dele. Nós temos fato disso na Bíblia. Nós temos fato disso na Bíblia. Não, vocês lembram de Gideão? Gideão falou, ó, estou acreditando nisso não. Vamos fazer um teste aqui. Vamos botar lã. O anjo ficou 2 dias na casa de Gideão para mostrar, provar para ele. 2 dias. Amanheceu o dia, Gideão olhou e falou assim, ó, ainda não acredito. Vamos mudar o esquema aqui. Aí de novo, passou aquele dia de novo, anoiteceu, aí outro dia, aí ó. Realmente é. Tomé chega e fala assim, ó, os irmãos falaram assim, ó, Tomé ressuscitou. Os irmãos viram, rapaz, Pedro foi no sepulcro, as mulheres trouxeram para nós a mensagem, cara. Os irmãos do caminho de Emaús comeram com ele. Tomé não estava na reunião que ele aparece. Aí, 7 dias depois, Jesus aparece lá. E fala assim, Tomé, chega aí, vem cá. Bota a mão aqui, ó. Porque Tomé faz um desafio, né? Se eu não botar o dedo na ferida, eu não acredito. Eu não acredito. Desconfiança, irmãos. Desconfiança nos protege. Nos protege. Por causa que Paulo fala assim, provai e vedes se os espíritos são de Deus. Como nós vamos saber? Aprendendo a palavra de Deus. A sequência da leitura, ele vai falar assim isso. Aqui, ó, o versículo, só para a gente concluir aqui o versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, todos estão escondidos, né? Mistério da igreja em Cristo. Então, quando nós temos conhecimento disso, irmãos, nós vamos viver a vida aqui com mais tranquilidade. Né? Nós vamos encarar os problemas. Vai passar. Vai passar. Né? Digo isto, olha o versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que é palavra persuasivas? São palavras com convicção, que nos convence. Que nos convence. As pessoas não é iludido com palavras grotescas, não.
As pessoas são iludidas com palavras persuasivas. Palavras com... Você já viu essa galera que lidera grande movimento? Os caras fazem chover mesmo. Os caras determinam e tá determinado. Os caras é fera. Palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em mim, não nele, em Cristo. Firmeza da nossa fé em Cristo. Então, conhecimento de Jesus, conhecimento do mistério da igreja, saber quem eu sou, para onde eu vou e quem me garante a saída, é tranquilo. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai ter medo do amanhã? Vamos ter. Mas não precisa. Não precisa. Não é mesmo? Não precisa. Pode ir tranquilo que o Jorge sabe o caminho. É como você montar num carro aqui com o Jorge para ir lá para Andaraí. Você pode entrar no carro com o Jorge tranquilo. O Jorge sabe o caminho, você pode dormir. Aí é detalhe, isso aqui é demais, né, Lúcia? Isso aqui é demais também, né? Você vai chegar lá, agora, bem ou mal, a vida é essa, entendeu? Você vai chegar no céu, agora, bem ou mal, aí é detalhe, né? Então você vai entrar no carro com o Jorge para o Rio de Janeiro, você pode ir tranquilo, vai chegar em Andaraí, entendeu? Vai chegar em Andaraí, você pode ficar tranquilo, entendeu? Pode confiar, o Jorge leva. Então é mais ou menos isso. Vai ter problema na estrada? Vai para furar o pneu, né? Você pode ser barbeiro, mas vai chegar lá, né? Só que o cara que nos garante é Jesus Cristo. Ele não é um Jorge, é um Jesus Cristo. Ele é detentor. O que é que ele fala aqui, ó, mais à frente desse mesmo capítulo, ó? Porque nele, é o versículo 9, quem nos garante é isso aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça. Então, porque tendo cuidado. Tem um outro versículo aqui. Estais cuidado do corpo. Estais perfeito nele, e que é a cabeça de todo principado e potestade. Estais perfeito nele, porque ele é a cabeça de porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é sobre tudo. Tudo. Satanás não é nada perto de Jesus. Nada perto de Jesus. Né? Mas perto de nós ele tem um poder e uma autoridade. Autoridade eu não digo, mas tem acesso. Né? Não sei se pode dizer assim, mas ele tem ação nesse mundo. Por causa disso, o máximo que a gente pode fazer, por causa disso que a Bíblia nos convida o quê? A chegai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós. Porque nós estamos seguindo Jesus Cristo. É Ele que nos protege. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Não usou. Porque Satanás é um ser. Entendeu? Pode falar. Desde o momento único, que a pessoa do momento que ele aceita Cristo como Salvador, vai na igreja lá do nasce como uma criança perfeita, a pessoa não vai receber, não vai mudar nada na pessoa. Vai ser a mesma pessoa porque a pessoa acha que vai receber aceitar aquilo, vai receber um poder sobrenatural. Esse partido do Espírito Santo, a pessoa, no momento que ela aceita Cristo, ela já é batizada no corpo que começou no dia Pentecostes. É agregado um pouco. Batizada com ela. Só que ela vai passar a ter duas naturezas, a natureza de Cristo e a natureza humana, que ela não vai perder. Por isso que tem esses
o apóstolo Paulo fala aí. Esse termo é aflição, essa carne Continua querendo, é isso aí. Esse é o entendimento que Paulo quer transmitir para a igreja. É desse pleno conhecimento. Eu preciso aprender, eu preciso ter a minha mente de Cristo precisa ser alimentada, né? Porque senão o corpo, né, a carne, ela vai dominar. Uhum. Ele cresce. Não tem como matar ele, porque senão ele é o, né? Nós só vamos ser limão. É igual nós, o tronco é carne. É interessante essa ilustração, né? Quem já tem laranja de enxerto, acontece. Lá em casa acontece isso. Às vezes quando a gente vê lá, tem que peso, tem um limão enorme. Aí vê a laranja está minguada lá. Essa é muito fantástica essa ilustração. Ilustração muito interessante. Irmãos, então, que a gente possa, a próxima oportunidade, a gente vai dar sequência do capítulo 4, né? Para a gente começar a falar sobre do que nos livra o pleno conhecimento. De que nós somos nos livres? Quando nós temos o enriquecimento da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Quando nós temos pleno conhecimento disso, nós não vamos ser levados por palavras persuasivas, né? Nós vamos ter convicção de quem eu sou, para onde eu vou e quem me garante. Eu vou viver uma vida mais tranquila. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa confortar e completar os nossos corações e nos dar cada dia a alegria de estarmos reunidos, a alegria de estarmos aprendendo do Senhor e a alegria de estar testemunhando da Tua palavra. Amém?